Se você tem diabetes, pode ter riscos aumentados de danificar os órgãos se estiver desidratado. A perda de água pode ser resultado de exposição ao calor, pouco consumo de água, muitos exercícios ou alguma doença que causa ainda diarreia e vômito. A pessoa que tem diabetes fica desidratada, pode levar os rins a falhar, tendo como consequência a hemodiálise. Viver com diabetes muitas vezes torna-se um desafio. O elevado nível de açúcar afeta tantos órgãos e tecidos do corpo, o que gera uma demanda de tempo e esforço, muitas vezes piorando a qualidade de vida. Hoje vamos entender um pouco sobre o que a desidratação pode causar em pessoas com diabetes, algumas medidas preventivas que podem evitar a hospitalização e potencialmente a morte. Dentre os sintomas de diabetes tipo 2 estão a sede em excesso e urinar com frequência. Quando a pessoa está desidratada, é possível que a verificação da glicose seja afetada, mostrando resultados alterados que podem, no final, causar a falha nos rins. Todas as células, órgãos e tecidos do corpo usam água, seja para regular a temperatura ou manter suas funções. A perda de água pode ocorrer através do suor, na respiração ou também da digestão. Com a ingestão adequada de água, o corpo consegue remover o resto de nutrientes que não são mais utilizados através da urina e transpiração. Os rins e fígado usam água para eliminar os restos de alimentos. A ingestão de água é essencial para prevenir problemas do intestino, como por exemplo a constipação. Se você está perdendo muito líquido, indiferentemente da razão, e está ainda com diarreia ou vômito, é essencial beber bastante água para prevenir os rins. Uma maneira simples e prática de saber como está a hidratação do corpo é através da cor da urina. A cor deve ser um amarelo palha claro. Quanto mais escura a urina, mais desidratada a pessoa está. Sintomas da desidratação: muita sede, boca e olhos secos, fadiga, cansaço e dores de cabeça. Se a hidratação ficar mais grave, poderá sentir ainda pressão baixa, pulsação fraca, confusão mental ou uma desorientação e falta de energia. A pessoa que não tem diabetes resolver a desidratação é simples, porém, quem tem diabetes tem alguns desafios extras. Quando o nível de açúcar fica elevado no sangue, os rins precisam tirar o excesso através da urina. Para fazer isso, eles tiram a água do sangue, porém, isso aumenta a sede. Ao beber água, você ajuda a manter a hidratação do sangue e dá fluidos aos rins para eliminar o excesso de açúcar. Todavia, quando a pessoa está desidratada, os rins precisam pegar essa água de outras fontes, da saliva, lágrima e inclusive das próprias células, o que combina com os sintomas da desidratação, certo? Conforme a desidratação começa a ficar frequente, acaba danificando os rins. A partir daí, quando o corpo começa a eliminar os excessos de nutrientes e etc., através da urina e suor, uma parte do açúcar começa a ficar para trás e o nível de açúcar no sangue começa a subir. Outro fato importante que acontece é que os vasos sanguíneos já não conseguem mais alimentar os órgãos com todos os nutrientes necessários. Quando existe muita perda de líquidos, a insulina e a glicose não conseguem viajar com tanta facilidade como antes para alimentar as células e vasos sanguíneos. Por consequência, o nível de açúcar no sangue sobe ainda mais. E, quanto mais insulina no sangue, pior fica a resistência e mais alto o nível de açúcar no sangue. Quanto mais intenso e frequente este ciclo, mais desidratada a pessoa fica, até chegar ao ponto onde as células periféricas começam a metabolizar a gordura e criar as cetonas. Porém, para secretar as cetonas, os rins precisam criar mais urina e a pessoa urinar mais, é claro, e pior a desidratação vai ficando. É essencial ficar atento ao grau de desidratação para prevenir todos estes problemas. A desidratação pode levar os rins a falharem, precisando fazer hemodiálise e, como fim da linha, a morte. É muito importante que a desidratação seja tratada com rapidez, porque os danos nos rins podem ficar permanentes. Diabetes insípidos. Essa condição não está relacionada ao nível de açúcar no sangue em si,
mas a situação em que o corpo não consegue regular a quantidade de água liberada pelos rins. Isso causa muita sede e urina. Diabetes insípidos pode ser ativada após alguma cirurgia no cérebro, um tumor ou uma lesão grave na cabeça. Diabetes insípidos nefrogênica ocorre quando existe algum defeito, algum problema nos túbulos renais. E a diabetes insípidos gestacional ocorre quando, durante a gravidez, uma enzima feita na placenta destrói o hormônio antidiurético, o ADH em inglês, na mãe. Existem muitas razões para beber água, claro. A que eu quero mostrar agora envolve diabetes. Quantidade de água que você bebe interfere em como o corpo regula o nível de açúcar no sangue. Opa, peraí, como assim, Ale? A razão é um hormônio antidiurético chamado vasopressina. Este hormônio ajuda a regular a retenção de água e também impulsiona o fígado na produção de glicose, que com o tempo pode acionar a resistência à insulina. Então, para isso, deixa eu te mostrar um estudo. Nesse estudo, pesquisadores franceses avaliaram as consequências da desidratação em 3.615 participantes. Os participantes tinham um nível de glicose normal. Os pesquisadores acompanharam eles durante 9 anos. Aconteceram 565 casos de hiperglicemia, ou seja, uma elevação na glicose no sangue, e 202 pessoas tornaram-se diabéticas. O consumo de água dos participantes foi inversamente associado com o risco de hiperglicemia. As pessoas que beberam entre meio litro e 1 litro de água por dia tiveram 30% menos de chances de desenvolver diabetes, em relação aos participantes que beberam menos água. A dica, não só para evitar danos da diabetes, mas para a saúde no geral, é manter-se hidratado, claro. Além de beber água, existem ainda 2 dicas importantes para ajudar neste processo. 1. Comer folhas verdes e 2. A exposição ao sol. Esses 2 fatores vão ajudar a entrada de água que já está no corpo nas células.